Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem 2021. Este programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem com sucesso e vitórias. Sou o professor Silvio, professor de matemática, e hoje vamos estudar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Os conteúdos estudados são todos de acordo com a matriz curricular do Enem. Olá, para vocês. Razões trigonométricas no triângulo retângulo, professor Silvio. Olha só, meus jovens, a competência abordada aqui é utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. As habilidades abordadas são resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma e também na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Vamos lá então. Eu gostaria de começar fazendo a revisão de conceitos de hipotenusa e catetos. Olha só, observem bem a figura. Você está diante de um triângulo retângulo BAC, então BAC, onde A fica localizado o ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo quê? De 90 graus. Super jovens, sempre o lado oposto ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. E os vizinhos que formam esse ângulo, que formam essa cadeirinha bonitinha aqui, são os catetos. Esses catetinhos podem ser cateto oposto ou cateto adjacente, de acordo com o ângulo que você observa. Em relação ao ângulo alfa, conforme a figura mostra, esse lado AC é o cateto oposto a ele. E já esse lado vizinho a ele, que é o lado AB, é o cateto adjacente, ok? Aí está aqui um modelo para vocês. Primeiro exemplo, temos aqui um triângulo retângulo BAC, e eu peço aqui com você para localizar a hipotenusa. Onde fica a hipotenusa? Lembrando, é o lado oposto ao ângulo reto. Nesse caso é o lado Czinho, tá? E o cateto adjacente ao ângulo beta, que nós temos dois ângulos aqui que a soma deles é 90 graus, é igual a 90 graus, né? O beta e o alfa. Então, em relação a beta, cateto oposto, Bzinho, cateto vizinho ou adjacente, o Azinho. Em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto passa a ser o Azinho, que é esse lado aqui, tá? E o adjacente, o Bzinho. Então, só para que você possa ver que o seno do ângulo alfa, daqui a pouco chego lá, vai ser o cosseno do ângulo beta. Assim como o seno do ângulo beta vai ser o cosseno do ângulo alfa. Chegaremos lá, tá bom? Olha só mais um pouquinho, agora em números, né? Porque matemática tem isso, tem letrinhas e tem valores. Quanto aos números, quem é a hipotenusa desse triângulo ACB? Vai ser o 5. Por quê, professor Silvio? Porque é o lado oposto ao ângulo reto. E os catetos, quem são eles? O 3 e o 4. Mas, pensa comigo, em relação ao ângulo beta, o 3 é cateto adjacente e o 4 é cateto oposto. Em relação ao ângulo alfa, presta atenção nisso aí, o 3 passa a ser cateto oposto e o 4 passa a ser o quê? Cateto adjacente. Não deixam de ser catetos, mas depende de como você enxerga, tá, o ângulo estudado aqui, se é o alfa ou o beta, ok? Outro motivo, seno, cosseno e tangente. Observe mais uma vez, a ideia hoje é ver muita figurinha, o triângulo retângulo BAC. Temos aqui, em relação a alfa, cateto oposto, Bzinho, cateto adjacente, Czinho, e a hipotenusa, que é o Azinho. Eu sempre foco na hipotenusa, a jovenzinha. Por quê? Se eu encontro ela, os demais são catetos. Hipotenusa de frente para a cadeirinha, o Azinho. Então, B e C são catetos. Em relação a alfa, conforme dito agora há pouco, o B é cateto oposto. Em relação ao ângulo alfa, o Czinho é o quê? O cateto adjacente, tá bom? Daqui a gente tira 3 falas bonitinhas, muito utilizadas, que são as razões trigonométricas. Seno, cosseno e tangente, tá? Então, seno sempre será o cateto oposto ao ângulo analisado pela hipotenusa. O cosseno será o cateto adjacente pela hipotenusa, conforme a figura mostra. E a tangente é simples. Cateto oposto por cateto adjacente, toque, toque, tangente, tá? Então, seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Viu? Não é o bicho-papão, né? Tá aqui para você a parte teórica, escrita bonitão para vocês, seno de um ângulo agudo, é a razão entre o cateto oposto
a esse ângulo é a hipotenusa, está aqui o desenho bonitão. Cosseno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa, está aqui também o desenho para você, a demonstração. E a tangente é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente em relação a esse ângulo, no caso eu chamei de ângulo alfa para vocês, ok? As razões trigonométricas estão aqui na outra tabela. E nessa tabela eu fiz questão de mostrar por quê? Porque nós temos os ângulos notáveis, são os caras mais utilizados, né? Que é o 0, 30 graus, o 45, 60 e o 90 graus. Vamos fazer o seguinte, seno, cosseno e tangente, é o nosso foco. Observem bem a tabela, ó, 30, 45, 60, tá aqui os seus cossenos, tá aqui os seus senos e a sua tangente. Nós fazemos uso disso. Não se preocupe em relação a provas quanto a esses ângulos notáveis. Geralmente eles são ofertados para vocês no corpo da prova ali, tá bom? Ok? Vamos então fazer questão? Questãozinha bonitinha do Enem, resolver uma ou duas, quem sabe, né? Primeira questão, 2018, segundo dia, prova amarela, questão 170. Uau! Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 por π centímetros, e ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro vai ser de quanto? Então, observe vocês que essa figura bonitona aqui, tá? É exatamente a descrição do texto. E temos aqui uma diagonal formando, nesse papel aberto, um ângulo de 30 graus. Montando para vocês, ó, se vocês observarem, esse cilindro aqui, né, ele representa quantas voltas esse papel vai dar ao redor do cilindro reto aqui. Então, a gente vai observar. Começa aqui, a primeira volta termina nesse ponto. Segunda volta, terceira volta, quarta volta, quinta volta, 6 voltas. Isso quer dizer que esse papel vai girar ao redor do cilindro 6 vezes. Então temos o quê? O círculo, né? A circunferência da base do cilindro. E como você calcula o comprimento dessa circunferência? 2π vezes o raio. Como são 6 voltas, será 6 vezes esse comprimento. 6 vezes 2π vezes o raio. Quanto vale o raio? 6 por π. Coloquei para vocês. Simplificai-vos. Π com π. 6 vezes 2, 12 vezes 6, 72 centímetros. Essa é a medida dessa base aqui. Então, se eu já tenho uma base, o x, que representa um cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, a altura que eu chamei de h vai representar o cateto oposto. Cateto oposto sobre cateto adjacente, toque, toque, temos gente. Tá lá. Tangente do ângulo, cateto oposto por cateto adjacente. Jovenzinhos, continha agora. Tangente de 30 graus é igual a h por 72, o h é o cateto oposto, né? E 72 o cateto adjacente. A tangente cujo ângulo é 30 graus, lá na tabelinha mostrada agora há pouco, para vocês aqui, né? É a raiz quadrada de 3 por 3, tá ok? Raiz quadrada de 3 por 3, não é? Essa informação foi dada. Substituímos e fazendo continhas, tá? Então ficou 3h, ou 3 vezes h, raiz quadrada de 3 vezes 72. 72 simplificai-vos com 3, ficou quanto? 24. Então o resultado, 24 raiz quadrada de 3 centímetros. Nas possíveis alternativas, A, B, C, D, E, qual é que tá legal? A B de boa, 24 raiz quadrada de 3. Ok? Viu que não é difícil? É só treino, né? Na segunda questão, ela é do segundo dia de 2010, prova cinza, questão 160, né? É uma questão grandona, esse aqui é o texto, só para poder fazer você se ambientar na prova, mas o comando está aqui. Na data do acontecido desse balão, quando 2 pessoas viram esse balão, um estava a 1,8 quilômetros, tá ok? Na posição aqui vertical bonitinha, formando um ângulo de 60 graus, e a outra estava alinhada com a primeira, só que a 3,7 quilômetros dela. E a pergunta é, qual é a altura desse balão, tá ok? Qual é a altura aproximada em que se encontrava esse balão? Jovens, 2 maneiras de fazer. Eu escolhi essa, mas te mostro a outra também.
Você pode usar o argumento só do primeiro triângulo, do ângulo de 60 graus, cateto oposto, cateto adjacente, tangente, ou você pode usar o triângulo como um todo, que é esse maior triângulo aqui, ó. Tá vendo? De AB aqui, 1,8 mais 3,7. Foi o que eu usei com vocês. Fazendo a soma dessas duas bases, 5,5 quilômetros. Então temos cateto adjacente, como eu optei pelo ângulo de 30 graus, e cateto oposto a esse ângulo que é quanto? Que é a própria altura. Logo, a tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, H. Cateto adjacente, essa soma, 5,5. Quanto é a tangente meio de 30 graus? Raiz quadrada de 3 por 3, ok? Regrinha de 3 cruzada, multiplicáveis cruzado, né? 3 vezes H de novo, 5,5 vezes raiz quadrada de 3. Nesse caso, foi necessário que eu tirasse, extraísse essa raiz. A raiz quadrada de 3 é por volta de 1,7, 1,73. Fazendo o produto de 5,5 vezes 1,73, já fiz essa conta, deu 9,52. Dividido por 3, próximo de quanto? 3,1. Ou seja, letra C de coisinha boa que a gente acabou de fazer, tá bom? Então essa é a questão 2 que eu preparei para vocês, ok? Valeu, super jovens, até a próxima. E por hoje é só. Assim a gente finaliza a nossa aula e conta com você para a próxima aula de matemática aqui no Goiás Vem do Enem. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, professor Silvio, pela aula. Então, galera, vamos embora? Mas antes quero te dar uma boa notícia. Está aberto o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2021. Lembrando que você pode solicitar até o dia 28 de maio. Acesse o site enem.inep.gov.br e saiba se você tem direito a este benefício, beleza? Estou indo nessa, um forte abraço e tchau, tchau!